Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Quero agradecer ao Senhor, primeiramente, por essa oportunidade. Depois, o nosso pastor. Amém? Você é amigo do pastor Rafael, não é, meu filho? Eu não lembro o seu nome, mas eu lhe conheço. É uma honra muito grande conhecer mais um povo que vai morar no céu. E eu quero somente agradecer ao Senhor por essa oportunidade, agradecer as minhas ovelhinhas aí que vieram comigo. O carinho da pastora foi muito bem recebida, amém, pastora? A princesa. Vamos ler aqui, depois que eu ler eu vou me apresentar. Essa campanha, gente, quando você lê aqui Miqueias, de fato é o que nós estamos vivendo hoje. Gente, não tenho o que falar, a não ser nos dias de hoje. Então, você já sabe o tema. Abra aí, Miqueias 7. Eu vou ler somente o 7, mas no decorrer da minha ministração, eu vou ler do 1, vou estar ministrando do 1 e vamos finalizar no 7. Olha o que diz. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Pode se assentar em nome de Jesus. Eu me chamo Ana Maria, estou aqui debaixo da bênção da minha pastora. Quero agradecer mais uma vez. Meu filho, como é que é seu nome mesmo? Só lembro do José. Eu vi, tu tá certo. É cara crachá, eu nunca vi as pessoas parecidas igual eles dois. Agradecer mais uma vez minhas ovelhas, o pastor, por me confiar, amém, pastor? A tribuna, em nome de Jesus. Sou casada com o pastor Josué. Ficou lá em casa com as minhas crianças. Sou mãe de uma de 12, uma de 7, e um casal de gêmeos de 3 aninhos. Estou ali na obra pastoreando, já tem 12 anos, para a honra e glória do Senhor. Amém? Então, igreja, esperar no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Foi o tema a qual foi me passado. Ministrar sobre esse texto de Miqueias foi como eu acabei de falar, é falarmos exatamente do que nós estamos vivendo hoje. É algo muito esclarecedor e com uma palavra rema os dias de hoje. Então, que o seu coração seja uma terra fértil, porque a palavra ela está à procura de coração fértil para que gere frutos. E frutos que permaneçam. Glória a Deus. Então, igreja, no início do capítulo 7, Miqueias lamenta a ausência de, vamos se dizer, ali ele está falando de frutas. Mas vamos conjecturar, lamenta a falta de pessoas justas naquele tempo. Miqueias estava ali falando sobre o povo de quem? Sobre o povo de Israel. Falando de tudo que aquele povo estava passando. Mas ele, lá no último versículo do capítulo 7/7, ele diz, mas eu esperarei no Senhor. E diante do que ele diz, lá do 7, do 1 ao 6, no decorrer desses versículos, nós vamos verificar que Miqueias lamenta a falta de justiça e de lealdade daquele povo. Diante desse texto, igreja, eu quero fazer uma pergunta para mim e para você. Qual tem sido a nossa lealdade e a nossa atitude de justiça diante da sociedade? Como nós temos se comportado na sociedade nos dias de hoje? Qual tem sido a nossa lealdade e a nossa fidelidade? Você sabe a diferença de lealdade para fidelidade? A fidelidade, nós só somos fiéis até nós ouvirmos alguma coisa que não nos agradamos. Falou alguma coisa que eu não me agrado, o fiel vai embora. Mas o leal não, o leal permanece. Ele pode não concordar, mas ele permanece. A pessoa que é leal, mesmo que ouça coisas que não goste, ele permanece no propósito a qual o Senhor plantou ele. Então, o fiel não. O fiel fez coisas que ele não gostou,
ele vai embora. Mas o Senhor está procurando pessoas leais para permanecer na obra do Senhor. Para trabalhar, pessoas leais. Porque no meio da jornada nós vamos se comparar, nós vamos encontrar muitas situações que nós não vamos concordar. Então Miqueias está ali falando sobre aquele povo, sobre a falta da lealdade, a falta de pessoas justas. O que é ser justa, pastora? Miqueias aponta graves problemas que afetam a nação de Israel. O que está acontecendo nos dias de hoje? O primeiro problema grave que Miqueias denuncia é a apostasia da fé. Não se encontra pessoas justas facilmente nos dias de hoje. Porque nós podemos até ser justos, até certo ponto. Mas se nós estamos numa situação que nós estamos os nossos familiares, eu vou contar um exemplo aqui para vocês. Lá na igreja, uma vez no ano, a gente faz uma viagem para Caldas Novas, com a família, com os meninos, com tudo. E então, teve uma irmã, e é 2 ônibus. Tem um ônibus daqui e um ônibus da igreja lá de Sobradinho. E aí o ônibus daqui lotou. E ela falou assim: pastora, mas eu não quero que minha filha vá no ônibus de Sobradinho. Eu quero que ela seja aqui. Eu quero que a senhora tire alguém e coloque ela. Falei: minha filha, isso está errado. Porque a sua filha foi a última a pagar. A justiça é você ser justo, independente de quem seja. Seja pai, seja mãe, o que é certo e o que é errado, igreja. E Miqueias estava procurando pessoas, ele estava falando: não tem pessoas justas aqui. Não tem pessoas que querem praticar a verdade. Porque praticar a verdade, nós vamos ter que desagradar muita gente. Jesus é o nosso modelo. Ele não agradou todo mundo, mas ele veio com a verdade. Para curar, salvar e libertar. Queira eu, você e eu, não. A verdade sempre vai prevalecer. Então nós precisamos entender que a verdade ela anda junto com a justiça. Então não adianta nós procurarmos justiça sem nós não sermos justos. O pastor acabou de falar sobre a lei da semeadura. Essa palavra para mim é top. Por que o povo de hoje está com ansiedade? Preocupado com o dia de amanhã. Ei, por que eu vou me preocupar? Eu tenho que saber o que eu estou plantando hoje. Para que eu me preocupar com o dia de amanhã? Eu preciso saber exatamente qual tem sido a minha semente hoje. Porque eu vou colher. Seja justo, igreja. Seja leal. Suporte mais um pouco. Supere os problemas, as dificuldades. Nada é para sempre, vai passar. Então o que está acontecendo hoje? O que Miqueias estava denunciando? Um dos pontos é a apostasia da fé. O povo está incrédulo. O povo estava incrédulo naquele tempo. E é exatamente o que está acontecendo no dia de hoje. Você chega perto de um irmão para contar uma situação. O povo de Deus está mais incrédulo do que o ímpio lá fora. Nós precisamos ser boca de Deus. Da nossa boca tem que sair palavra de vida e não de morte. Ai, mas a fé... Ei, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Mas você espera e você tem convicção que você vai viver. Mesmo que fale ao contrário, não importa. Eu sei quem eu sou, o Deus que eu sirvo e vida que segue, igreja. Não pare. Peça para o Senhor ativar a sua fé. Senhor, ativa a minha fé, amadureça a minha fé, me dê raízes profundas de fé. Porque a pessoa que não tem fé, igreja, ela vai sofrer muito. Porque ela é levada por tudo aquilo que falam para ela. Mas aqui tem fé não. Ela sabe aonde ela está e aonde ela quer chegar. Então, dos aspectos que Miqueias estava denunciando era a apostasia da fé.
Seja justo. Pague o que você deve. Pastor, eu estou devendo. Pague. Nós precisamos ser carta viva. Ei, meu irmão, não devo vizinho não, pastor, de verdade. Lá na igreja eu bato mesmo na tecla. Pague quem você deve. Miqueias estava dizendo que aqui o povo estava desse jeito aqui, ó. Justiça. Pessoas certas, corretas, justas, não tinha. E nós acabamos embolando tudo, se juntando com o ímpio. Estamos ouvindo a palavra do Senhor, precisamos ser diferentes. Então, se você deve, pague. Seja justa, honre com o seu compromisso e assim o nome do Senhor será exaltado. Glória a Deus por isso. A deslealdade está generalizada. Cada um está preocupado com seu próprio interesse. Aqui no capítulo 7 vai falar sobre isso. Cada um preocupado com os seus próprios interesses. Sendo, vou falar uma coisa para você. Quero falar para você. Que todo grande projeto envolve pessoas. Se você não incluir pessoas na sua oração, você não vai ser próspera na sua oração. Por onde eu vou, eu falo. Você quer uma casa grande para quê? Você quer ser rico para quê? Qual o intuito da sua riqueza? Porque todo grande projeto envolve pessoas. Porque pessoas é interligado com o quê? Com o reino. Se a minha oração é para mim, irmão, não vai chegar na tua mão. Eu quero ser rico, Senhor, porque eu quero abençoar meu irmão. Eu quero um carro porque eu quero levar ele em casa, quero buscá-lo. Eu quero uma casa grande porque eu quero fazer um momento de comunhão com os meus irmãos. Qual tem sido a nossa oração? Só para nós? Nós. O reino é coletivo. Se você quer trabalhar para o reino, comece a orar na coletividade. É geral. O Senhor se agrada disso. O sacrifício não foi por mim ou por você. Foi por nós, é nação. Então nós precisamos ter um pensamento coletivo e não individualista. Aquele povo naquele tempo só estava pensando em si próprio. Eu quero para mim, tudo é para mim. Deus não está. Ele não vai responder, igreja. As nossas orações precisam estar atreladas com a vida do nosso próximo. Nós precisamos desejar, querer ajudar o próximo. Pai, eu não tenho. Mas se o Senhor me der condição, eu vou abençoar. Eu vou semear. Nós precisamos. Então Miqueias está falando que naquele tempo o povo estava preocupado com o quê? Com seus próprios negócios. Ele queria saber, o povo estava preocupado em saber dos seus negócios, da sua vida. Tudo individualista. E Deus não trabalha no individualismo. Até porque nós somos um corpo. Um corpo, ele tem várias partes. Por isso que nós somos diferentes. Pensamos diferente, mas que precisamos nos ajuntar, se alinhar e tornarmos um corpo de Cristo. Então eu quero que você saia daqui com isso na sua cabeça. Eu preciso orar e pedir coletivamente. Não é só sobre mim, sobre o meu filho, sobre nós. É uma oração que agrada o coração de Deus. Tudo que você quiser conquistar financeiramente, terreno aqui na terra, inclua pessoas. Inclua pessoas. Porque é projeto de Deus você orar, desejar e fazer o que você prometeu quando você receber a sua bênção. Então aquele povo, eles estavam preocupados com si próprio. Por isso que Miqueias, ele fala bem claro que o povo estava frio na fé. Estava tudo bagunçado, tudo fora do lugar.
Mais na frente, Miqueias também relatou de uma liderança doentio. Em vez de ser luz, se tornar fonte, acabou sendo uma corrupção de engano. A liderança, eu não vou falar sobre liderança como eu sou pastora, mas é liderança também dentro da tua casa. Todo homem, ele é sacerdote. E ele precisa honrar, cuidar da sua casa. A liderança, ela não pode se corromper. O que tem acontecido hoje? Eu não vou longe, igreja. A minha igreja é metade disso daqui. Às vezes eu vou convidar alguém que é 300 reais para não ir no pastor. Eu fico irada. Meu Deus do céu, eu digo, irmã, obrigada, Deus abençoe. O povo está se corrompendo por causa disso daqui. Fulano é tratado assim porque ciclano é assim. E isso não é só na igreja, até no meio da nossa família. Até no meio da família, se é um concursado, é tratado diferente. O Senhor quer que você seja a diferença. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. O evangelho nunca foi um comércio. E Deus está derrubando aí o dos grandes, lá de cima. E Ele vai continuar derrubando, igreja. Porque a palavra é verdadeira e vai se cumprir diante dos meus e dos teus olhos. Então a gente precisa guardar o nosso coração. Guarde o seu coração para que não se corrompa com o Deus deste século. Qual é o Deus deste século? Dinheiro. Eu falo lá na igreja. Quem é que tem te comandado? O dinheiro tem te comandado ou você tem comandado seu dinheiro? Dinheiro é de Deus. É bênção. Não é do diabo, mas ele não pode ser maior do que o nosso Pai. Ele não pode ser uma barganha que para mim fazer uma agenda, eu tenho que ganhar tanto. Porque eu vou tratar minha tia assim, porque minha tia é desse jeito e a outra não é, está errado. Aquele povo estava corrupto com o dinheiro. Eles estavam tudo desalinhados. Exatamente, olha para aí o que está acontecendo no governo do Brasil, igreja. O que está acontecendo? As coisas, um horror de cara. Infelizmente, é a nossa realidade. Então, quero deixar para você, você que é líder da sua casa, você que é intercessora, não ame o dinheiro mais do que a Deus. O Deus de muito neste século tem sido o dinheiro. As pessoas estão sendo movidas pelo o dinheiro. Miqueias está falando isso nesse texto. Eu acredito que vocês devem ter lido ele todo. O que mais Miqueias relata nesse texto? Colapso nas relações entre família. O inimigo está trazendo divisão no nosso primeiro ministério. Eu não sei você, mas o meu primeiro ministério é a minha casa. Os meus primeiros discípulos se chamam Josué, Esté, Joabe e Helena. É a minha primeira igreja, é a minha casa, a minha família. Eu preciso cuidar, zelar, para depois eu ter autoridade para vir aqui e pegar esse microfone. Vocês entendem? Aquele povo, olha, ele diz, não confia mais nem em família. Não confia mais em ninguém, não. É exatamente o que tem acontecido hoje. O diabo tem trago divisão. Nós somos uma família espiritual. Vocês sabem? Somos uma família espiritual. O diabo tem trago divisão para nós dentro da nossa igreja e dentro da nossa casa sanguínea, família sanguínea. Tudo que ele quer é matar, roubar e destruir. Ele quer desalinhar, ele quer afastar. E nós precisamos pedir sabedoria para este tempo, para nós sermos a diferença, sermos pacificador no meio do fogo. Não podemos, igreja, perder as estrambeiras e se juntar como se fosse uma pessoa ímpia, como esse povo estava. Então, Miqueias relata, não podemos confiar, não confie, nem nos da nossa família.
O maior projeto de Deus é família. Cuide das suas crianças. Olha que coisa linda essas crianças aqui. Elas estão sendo formadas, igreja, a base dela agora. Para elas seguirem a vida delas ministerialmente. As mulheres, às vezes, nós se preocupamos com tanta coisa. Mas esquecemos que o nosso primeiro ministério é a nossa casa. É os nossos filhos, é o nosso marido. O culto começa primeiro na nossa casa, que é uma extensão do que já começou na minha casa. E aquele povo estava dividido. Família sendo destruída. Família sendo desordenada. Confusão, irmão com irmão. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Filho matando pai, pai matando filho, irmão matando avó. É o que está acontecendo nos dias de hoje. E se nós não tivermos um posicionamento como mulher e homem de Deus, nós estamos sujeitos a passar por isso. Porque vai ser as nossas atitudes que vai denunciar os nossos frutos amanhã. Cuide da tua casa. Cuide da sua família, não seja negligente. Seja responsável. Invista na sua família. Quantas pessoas têm tempo para tudo, não tem tempo para tomar um sorvete com a família? Quanto tempo você não jejuma por a sua casa, mulher? Há muitos anos o Senhor falou, eu quero o jejum da tua família toda segunda-feira. Aí eu jejuava. Aí comecei a quebrar uma segunda, jejuava, outra não. O Senhor diz, é jejum anual. Pronto, eu jejum anual por a minha casa. Tira um refri, tira alguma coisa o ano todo. De outubro a outubro, de janeiro a janeiro. A minha família, a sua família precisa ser coberta de jejum. Porque nós estamos em guerra, igreja. Quando nós colocamos a nossa mão no arado, nós estamos em guerra. E nós precisamos cobrir os nossos. Quanto tempo você não jejuma? Quanto tempo você não faz o culto doméstico na tua casa? Os nossos filhos têm visto nós orando, chorando. Porque o meu de 3 anos lá, se ele me ver chorando, não faz diferença. Já está acostumado. Oração. Eles precisam ver. Porque isso faz memória. Seu filho vai crescer vendo você de joelho. Igreja, a teoria, ela ensina, mas a prática, ela transforma. Precisamos ser a verdade de Deus em prática, como o meu pastor falou. Ser crente aqui é fácil, irmão, e é mesmo. É maravilhoso, irmão, mas quando nós saímos daquelas portas para lá, o negócio arrocha. Quem trabalha, quem vai para a faculdade, os vizinhos denunciam, viu? O nosso comportamento, se nós somos de fato homem e mulher de Deus. E nós precisamos tomar uma decisão e sermos, de fato, os servas que o Senhor quer que nós sejamos. Apesar desse desastre, Miqueias nos encoraja a olhar para Deus. Eu não sei o que você tem passado nesses últimos dias. Eu não sei qual tem sido a sua peleja, a sua oração, o seu choro. Mas Miqueias veio para encorajar você e a mim a não olhar para o cenário que você está vivendo. Igreja, tira os seus olhos do problema. Se você ficar focado com os seus olhos no problema, você vai sucumbir. Tuas energias, tuas forças vão acabar tudo. Porque o nosso foco nunca foi o problema. O nosso foco tem que ser Deus, como Miqueias falou. O mundo está desse jeito. Família esbagaçada, o povo se corrompendo por dinheiro, a falta de fé, mas eu escolho olhar para Deus e esperar nele.
Qual tem sido a minha e a tua escolha diante dos nossos problemas? Qual tem sido o meu e o teu posicionamento diante de um problema que chega na minha e na tua casa? Como nós temos nos comportado? Indo lá para a vizinha, vai para outra, e nada resolve. O Senhor quer que nós estejamos atitudes de discípulo. O discípulo, quando ele está passando por um problema, ele sabe a quem ele deve recorrer, igreja. Então, não ore para o cenário que você está vivendo hoje. Não seja movido pelo cenário que você se encontra. Se submeta ao lugar de fé. Ou você entra neste lugar, ou você vai começar a adquirir doenças. Que, pastora? Diabetes, ansiedade, depressão. Tudo começa no espiritual. Já é comprovado cientificamente. Coração, rancor. Eu amo pregar sobre cura. Raízes da amargura. O que tem de gente amargurado na raiz, está sorrindo por dentro, mais por fora, mais por dentro, só Jesus sabe. As nossas raízes precisam ser curadas, gente. Problemas precisam ser resolvidos e não empurrados com a barriga. Situações difíceis precisam de mesa. Não é de status. É mesa. Problema se resolve na mesa. Não consigo, pastor, ter fé. Estou passando por uma situação, Miqueias, glória a Deus. Eu, porém, olharei para o Senhor. Miqueias está declarando aqui, mas eu não estou conseguindo olhar. E por que muitas das vezes nós não conseguimos? Porque estamos como Naamã. Tudo que nós semearmos por fora é o que está dentro de nós. Então, se você quer ser uma árvore que dê frutos e frutos sadios, cuide de você por dentro. Descanse no Senhor, aquietai-vos e sabeis que Ele é Deus. Tem situação que tira a tua mão, deixa Deus trabalhar. Deixa de dormir, deixa de comer, deixa de viver por algo que não é você que vai resolver. Enquanto isso, o diabo está roubando a tua paz, o teu sossego, a tua felicidade, colocando bagunça dentro da tua casa, confusão na família, numa coisa que não é da sua ossada. Tem coisa que é atitude, eu preciso me posicionar e tomar, mas tem coisa que é para ele resolver. Para de colocar fardo nas suas costas que Deus não pediu para você colocar. Tem muitas pessoas que falam assim, eu não aguento. De fato, a obra não é fácil. Mas você que é líder, você que está na igreja ajudando o pastor, você tem que aprender a lidar com a dor do chamado. Ou você aprende ou a dor lhe mata. Porque o povo não brinca não, não é não, meu pastor? A ingratidão é enorme dentro de uma igreja, dentro da nossa família, no nosso trabalho, aonde a gente for, tem que aprender a lidar com um povo ingrato. Como, pastora, que eu vou odiar? Não, aprenda a lidar. Nós não podemos ter aliança, aliança é uma coisa. Você ter uma amizade com a outra, paz, fulana, paz, Deus te abençoe, é outra. Colocar na mesa para tomar café é outra coisa. Então nós precisamos aprender a lidar com isso, para que seja prazerosa a nossa caminhada aqui. Deus não tem só abundância e maravilhas no céu, não. Aqui o melhor da terra é para mim e para você. E por que não está? O que ele fala para mim? Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Você que está cansado e sobrecarregado, vinde a mim. O problema é que nós vemos, entrega no altar, passa meia hora, a gente pega o problema de novo. A gente está resolvendo, querendo resolver aquilo que não é para mim resolver. Para de quebrar a cabeça. Ora, confia, descansa, dorme. Chega. Esse problema vai te secar os ossos. Vai te adoecer por dentro.
Você vai adquirir uma ansiedade, uma depressão. E logo em seguida vem N problemas de saúde física mesmo. Sendo que o Senhor só quer que você ore. Feche a sua boca e fique quietinha, quietinho. Mas nós queremos enfeitar. Sabe por quê? Mais na frente, ele vai dizer que ele sabe o que? Ele confia no Senhor e ele espera. Olhe para Deus. Não seja movido pelo cenário que se encontra. Se submeta. Você precisa se submeter, igreja. Tem que ter fé para você estar num problema, você orar e descansar e dormir. Não é relaxo, é fé. Nós precisamos ter essa fé. Você já conhece pessoas que o mundo está acabando e a pessoa está vivendo? Vai resolver alguma coisa? Ela entrar dentro do quarto, ficar sem banhar, sem comer? Miqueias está falando, eu escolho descansar e esperar em Deus. Seja grato. Será que tem sido pouco o que Deus tem feito na tua vida e na vida dos teus? Nesse exato momento tem pessoas sendo assassinadas. Nesse exato momento tem pessoas de luto. Porque perdeu o pai, a mãe, alguém. Tem alguém clamando por uma UTI e você está aqui. Numa cadeira, por sinal, bem confortável e bonita. Ouvindo a palavra do Senhor. Será que tem sido pouco? Diante de um mundo tenebroso que está? Porque a igreja, se você não colocar a sua fé em ação, você não vem mais para a igreja com medo de ser assaltada da sua casa até aqui. E se o Senhor não guardar em vão, eu senti nela. Ou eu confio, meu irmão, ou então eu vou vegetar dentro de casa. Seja grato. Seja grato no pouco, porque no muito o Senhor vai nos colocar, igreja. Miqueias estava declarando que ele iria esperar no Senhor. Esperar não é fácil. Quantos de nós estamos esperando algo em Deus que já tem anos e não recebemos? Você já fez alguma oração falando para o Senhor, Pai, por que eu não recebo a promessa? Eu costumo dizer que melhor do que ouvir a promessa é viver a promessa. E existem muitos pontos na nossa vida. O que é uma bênção para Deus? Já está tudo preparado para eu e você viver o que Deus tem para nós. Sabe qual é o problema? Nós não estamos preparados para receber a bênção. Porque entre Deus liberar uma bênção e nos perder, Ele vai reter a bênção. E Ele conhece isso daqui, ó, coração. Pastora, pois tem alguma coisa que eu oro já tem anos. Começa a mudar a sua oração e fala, Pai, o que eu preciso mudar para eu receber? O que eu tenho que fazer porque eu quero viver a promessa do Senhor? O que é uma bênção para o Senhor, igreja? Nada. Já está tudo preparado, Ele só quer liberar. Mas nós precisamos ter posicionamento para receber o que Deus tem para nós. Nós estamos esperando, ainda saímos murmurando porque nada acontece. Mude a sua oração. E fala assim, o que eu preciso? O que eu preciso? Eu quero viver. Eu quero conhecer o segredo do teu coração. Nós precisamos se preocupar em conhecer o coração de Deus. E esperar em Deus. Fazer da sua parte. Não é esperar em Deus, eu não vou saber daquela igreja, eu vou congregar em casa. Igreja, isso não é esperar em Deus. Esperar em Deus é continuar cumprindo o nosso propósito. Ai, mas a minha situação está difícil, igreja. Paulo estava cantando, preso. Falaram para ele, Paulo, não vá para Jerusalém, porque estão preparando para te colocar preso. Ele disse, eu não só estou pronto para ser preso, mas também para morrer. Tudo nos para.
Qualquer probleminha nos para. Porque nós somos movidos pelo cenário que está acontecendo, pela situação. E o Senhor quer nos mover por fé e não por vista. Os nossos pés têm que dar passos de fé. E não de incredulidade. Então espere no Senhor posicionado. O que eu preciso fazer? Jejuar mais? Eu vou jejuar, meu Senhor. Eu vou orar mais, eu vou ler mais a palavra, eu vou me consertar. Porque aquele povo, o sangue de Jesus, eles estavam tudo desordenados. Mas Miqueias estava convicto do que ele ia fazer. Ele confiava no Senhor e iria esperar em Deus. Espere em Deus. Tome uma decisão. Tem pessoas que ficam em cima do muro. O Senhor gosta de pessoas que são pontuais. É sim, sim, não, não. Quantas pessoas têm para viver o novo, mas não se posiciona. E nós precisamos ter posicionamento de servos de Deus. Mulheres e homens alinhados com uma palavra de Deus. Para a gente viver o que Ele tem, igreja. Deus não é um Deus carrasco. Deus não tem prazer na sua dor. Mas ninguém cresce espiritualmente na bonância. Músculos espirituais, eles vêm no momento do deserto. Mas nós precisamos permanecer. E quantas das vezes nós queremos o quê? Fugir. As coisas pioram, nós queremos fugir do propósito. E Deus quer que você tenha raízes aprofundadas nele. Independente do cenário, permaneça. Aguenta mais um pouco, vai passar. Nada vai durar para sempre. Inclusive o sofrimento. Então aguenta mais um pouco, igreja. Não perca seu tempo dando seus ouvidos para pessoas incrédulas. Você já não está bem. Você abre os seus ouvidos para ouvir pessoas que estão sem fé, que estão doentes emocionalmente, pessoas cheias de rancor, ainda te dá um conselho mau. Guarda os seus ouvidos. Guarda os seus olhos, porque eles são janelas da alma. Guarda seu coração, porque é dele que procede todas as coisas. E nós temos um amigo fiel que nos direciona, nos exorta. É o Espírito Santo de Deus. Precisamos estar sensível à voz dele. Ei, você foi orgulhosa, vai lá e peça perdão. Essa sua atitude está errada, volte. Será que nós temos obedecido a ordem do Espírito Santo quando ele ordena? Ou nós temos feito vista grossa? Miqueias estava ali declarando que ele iria esperar no Senhor. Esperarei no Senhor. Deposite a sua expectativa em Deus. Não é fácil, igreja, esperar em Deus, mas é necessário. Porque se você não esperar em Deus o que Deus quer fazer na sua vida, você vai ficar caminhando em círculo. E nada se resolve. É como você for provado. O que é que Jó passou? O que é que Jó fez para passar por aquilo tudo? Nada. Ele estava sendo provado. Eu e você somos provados diariamente. Nem tudo é demônio. Nós pegamos a conta, joga tudo nas costas do demônio. Enquanto Deus está provando a nossa lealdade, a nossa fidelidade, a nossa fé. E muitas das vezes somos reprovados. Porque deixamos a carne. Igreja, a carne nunca vai se converter. A carne precisa ser mortificada todos os dias. Todos os dias nós precisamos matar a vontade da nossa carne e deixar com que o Espírito prevaleça. Mas andamos com gente que só anda na carne. Falamos, o nosso convívio é só pessoas que não têm nada para te oferecer. Não tem como, igreja, nós sermos influenciadas por Espírito andando com pessoas que Deus não tem aliança.
Cuidado com as alianças que você tem feito. Cuidado com as pessoas que você tem colocado dentro da tua casa. O diabo, ele não brinca de ser diabo e ele não vem feio. Ele vem com muitos pratos. Peça sabedoria e discernimento do Espírito para o Senhor. Muitas das vezes nos frustramos porque esperamos muito do homem. Não espere muito do homem, não. Guarda seu coração. Faça para o Senhor. Estar na casa do Senhor é um privilégio. Ministrar na casa do Senhor, para mim, é minha maior alegria. Nunca foi um fardo servir a casa do Senhor. Nunca foi pesado louvar o hino na casa do Senhor. Precisa ser prazeroso. Miqueias, ele foi muito sucinto quando ele diz que ele confiava no Senhor. Pare de colocar a sua confiança no seu salário mensal. Coloque sua confiança em Deus. Deposite a sua confiança em Deus. Guarde a tua casa. Guarde a sua família. Invista na sua família. Temos dinheiro para tudo, mas não temos para uma viagem. Nunca vamos ter, igreja, porque tempo e dinheiro nós nunca temos. Existe uma palavra chamada prioridade. O que tem sido prioridade na tua vida? Só trabalho? Trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, casa. Entrando e saindo e não fica rico, não. E ainda deve Deus e todo mundo. Como é que é isso? As prioridades, elas precisam estar na ordem. Para que o Senhor faça. Para que Ele complete na minha e na tua vida. Que você possa de fato pegar esse último versículo de Miqueias e tomar posse dele. Eu, porém, olharei para o Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. E o meu Deus me ouvirá. Tome posse. Estão sendo 7 quarta-feiras. Esse texto todo de Miqueias 7 vai falar da corrupção moral de Israel. Guarde a sua integridade como servo. Dê exemplo de servo do Senhor para onde você for. Igreja, o que é errado, não se corrompa. Seja uma pessoa reta, certa. Porque esse mundo está perdido com a corrupção. E muitas das vezes começa dentro da nossa casa. A palavra do Senhor diz, nós roubamos o Senhor em quê? Nos dízimos e na oferta. Mas nós vamos falar dos corruptos que estão lá na Câmara e dentro da nossa casa, como é que está. Muitas das vezes a corrupção começa dentro da nossa casa. Nós precisamos estar ligado no Espírito. Dê de César o que é de César. Não se corrompa. Seja um exemplo. Lá vai um homem de Deus. Como está difícil nos dias de hoje. Nós sairmos e ganharmos pessoas para Cristo. Quando fala que é pastora, o povo até se assusta. Eu falo que eu sou pastora. Calma, irmã, calma. Porque ainda existe os remanescentes. Ainda existem os remanescentes. Nem todo pastor não presta, nem todo diácono não presta, nem todo irmão da igreja não presta. Tem sim os remanescentes. E nós precisamos ser a diferença nesse tempo. Ensina a tua casa. Ensina os seus filhos, igreja. Porque Neemias estava denunciando a corrupção moral daquele povo de Israel. Seja um povo que influencia para a glória de Deus. Não concorde com o que é errado. Há uns tempos atrás, graças a Deus, como eu trabalhava lá em Sobradinho, depois que meus gêmeos nasceram, eu não trabalhei mais. Mas quantas propostas eu recebia para eu fazer atestado falso?
Às vezes a corrupção, nós só pensamos na câmera. Mas está dentro do nosso trabalho. Pegamos um saco de lixo, escondido do chefe. Pegamos o detergente. Pegamos uma caneta. É roubo. Miqueias está falando da santidade do povo de Israel. Da sua moral, do seu caráter. O povo estava corrompido. E às vezes a gente fica preso só no grandão. Só se eu roubar essa bateria aqui. Seja um copo, igreja. Um copo de extrato. Ensine seus filhos. Não é, não é. Ai, que meu serviço. O chefe sabe? O chefe sabe que você pega? Que nós pegamos? É essas pequenas fagulhas que o diabo entra e faz o estrago. E detalhe, ele quer deixar no oculto, porque o diabo ama o ocultismo. Eu quero falar para mim e para você que tudo aquilo que você tem medo de falar, ou vergonha de falar, o diabo está te acorrentando nisso. Porque o Senhor ama a transparência, nem à toa que Ele é luz. O diabo ama o ocultismo, ama o escondido. E tem ganhado espaço no meio do povo de Deus. Coloca para fora. Confia no Senhor. Faça como Miqueias. Eu escolho. É decisão, igreja. Confiar, ter fé é decisão. Eu não vou poder ter fé por ti. Você vai ter que ativar a sua fé. Consertar o que tem que consertar. Então que você saia hoje com essa palavra na tábua do seu coração. Cuide da sua família. Não seja negligente com a sua família. Confia no Senhor. Para de colocar expectativa. Muitas das vezes eu ouço assim: o ministério é ingrato. Não, as pessoas são ingratas. Porque o ministério, a igreja, ele tem dono. E o dono nunca foi ingrato. Somos nós que somos ingratos. Ative a sua fé. Descanse. Deixe na cruz aquilo que está te massacrando à noite. Gente, tem filhos que são casados, que as mães não dormem. Porque casou, porque separou, está na confusão, está na bebida, está na droga. Tem situação que não é mais para você. O seu papel é orar. Tira a sua mão. Deixa Deus trabalhar. O Senhor não está querendo sacrifício, Ele quer obediência. Glória a Deus por isso. Pode colocar o hino, pastora, para eu estar finalizando. Vai estar colocando o hino aqui, igreja. Eu quero que você feche os seus olhos enquanto ele estiver passando. E eu quero que você pense aí numa guerra que você possa estar vivendo. Seja guerra financeira, sentimental, espiritual, familiar. É quarta de guerra. Você precisa deixar na cruz aquilo que tem pesado nos seus ombros. Não carregue mais não. Feche seus olhos. Já estou finalizando. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada por a tua fidelidade. Obrigada por o teu amor. Presta atenção na letra deste hino. Olha aí para a sua guerra. Qual tem sido a guerra que tem tirado o teu sono? Qual tem sido a guerra que tem feito com que você adquira uma crise de ansiedade? O Senhor fala: ei, abra mão desse fardo. Eu não já falei para tirar a mão, por que coloca de novo? Deixa com Ele. Usada para tentar paralisar sua fé. Qual tem sido a guerra que tem paralisado a tua fé? Qual tem sido o problema que tem feito você ter vontade de desistir? De abrir mão do teu chamado, de abrir mão
Deus te entregou, de abrir mão, de parar de orar por alguém. O Senhor fala para você nesta noite: não pare de lutar. Se alguém está assim, preste muita atenção. Ouça o que vem do coração de Deus. Olha para dentro de você aí, como é que está o seu interior? Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de... Não pare, não pare. Ai, mas eu não dou mais conta. Só ore, chore. Chore para o Senhor. Fale para Ele, confesse. Ele quer que você saia daqui com um fardo leve. Chega de peso. Chega de tentar resolver com as suas mãos. Porque a cura está disponível. O descanso, deixa na cruz. A palavra que quase te matou, deixa na cruz. Sem demora, um escape, um descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Entra nesse lugar de fé. Entra nesse lugar de fé. Não, pastor, eu não dou conta. Dá conta. Entrega, faça como Moisés, subiu o Monte Moriá com seu único filho. Que ataque tem te parado? Que ataque tem feito você ter vontade de desistir daquilo que já está em você? Quantas pessoas estão com dons enterrados? Não desista. Oh, Espírito Santo de Deus, que terrível a maré usada para tentar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória. Oh, meu Deus. Com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda, ou a dor da traição, uma quebra de aliança, que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, Deus fala para você, minha pastora, ouça do coração de Deus para ti, mulher. Sim, Deus. Em tempos de guerra, nunca pare. Nunca pare. Em tempos de guerra, nunca pare. Libera. O descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem De guerra. Em tempos de guerra, não pare. Aguarda. Em tempos de guerra, profetiza. Ah, pastora, só é morte, escassez. Profetiza bonanças, profetiza vida, profetiza cura no meio da doença. Profetiza, ei, profetiza no vale dos ossos secos, lá na tua casa, na vida daqueles que estão perdidos. O Senhor tem vida e vida em abundância. A cura, a recompensa vem. Sem
demora. Não baixe a guarda. Coloque o general na frente da sua guerra. Dê um passo para trás e deixa ele avançar. Vai para um lugar de sossego, de paz, de fé. Descanse, descanse, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Não baixe a guarda. Oh, Espírito Santo de Deus, toma o teu povo, Senhor. Toma a guerra de cada um. Toma essa igreja em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoá-los com toda sorte de bênção. E que o nome do Senhor possa ser glorificado, continuar sendo glorificado nesta casa. Glória a Deus por isso. Seja vida no vale de osso seco. A autoridade já está sobre ti. É só usá-lo no nome de Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor, porque Ele é bom o tempo todo e eu agradeço a rica oportunidade.